Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que hoje, segunda-feira, 25 de setembro, comemoramos o Dia Nacional do Rádio e o Dia da Radiodifusão Brasileira. O primeiro registro da data foi feito pela Agência Brasil, que comanda as rádios oficiais do governo federal. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Nunca antes na história da humanidade o acesso à informação foi tão fácil, veloz e múltiplo. Mas isso não significa que a nossa forma de nos informar seja maravilhoso. Do mesmo jeito, nunca antes foi tão necessário estar atento às fontes das informações que consumimos para evitar e enfraquecer a proliferação das fake news. E esta quinta semana de setembro é uma boa ocasião para refletir sobre isso. No dia 25, celebramos o Dia Nacional do Rádio e da Radiodifusão. A data foi criada para relembrar o nascimento de Edgar Roquette Pinto, considerado o pai da radiodifusão no país. Médico, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta, Roquette Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, chamada posteriormente de Rádio MEC, após ser doada em 1936 ao Ministério da Saúde. Já o 28 é reservado para relembrarmos o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, com o objetivo de promover o acesso à informação por meio de todas as plataformas, como uma maneira essencial de cumprir a Agenda do Desenvolvimento 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Jornal Estado de São Paulo, em sua edição desta segunda-feira, publica a mais extensa e robusta matéria sobre tráfico de influência no Ministério da Educação, envolvendo a Fundação Leman, para quem trabalha o Clodoveu de Arruda Coelho, ex-prefeito de Sobral e marido de Isolda Sela, ex-governadora do Ceará, e a segunda pessoa na linha hierárquica do Ministério da Educação, comandado pelo ex-governador cearense Camilo Santana. A Fundação Leman, ligada à educação, estaria relacionada a projetos de distribuição de internet para escolas públicas, negócio de pouco mais de 6 bilhões de reais. O Ministério da Educação nega o tráfico de influência, mas não basta só isso. É preciso dar mais esclarecimentos. O governador Eumano de Freitas tem uma agenda nas próximas horas com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Já era tempo, realmente, do governador ter essa conversa com o ministro, pois está se intensificando no Ceará o problema da insegurança. Os exemplos vindo da Bahia nos deixam preocupados. Lá, as polícias estadual e federal, até o momento, se mostram incapazes de debelar a onda que apavora a população daquele importante estado nordestino. As facções criminosas no Ceará nos apavoram há algum tempo. E esta situação crítica vem se ampliando
em todo o território cearense, exigindo uma ação imediata do governo do estado do Ceará para sufocar esta onda e mais uma ação preventiva para evitarmos o pior. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o prefeito José Sarto confirma passe estudantil para estudantes aqui do município de Fortaleza ainda neste ano. O prefeito destacou que estudos prévios foram realizados durante 8 meses para se chegar a um projeto que garanta o passe livre estudantil para todos da rede pública e privada em estágios de educação aqui na capital. Pela primeira vez, teremos um avanço histórico da classe estudantil e vai ser conseguido na nossa gestão, o que é o passe livre para todos os estudantes. Ninguém discute que 51% do orçamento de 2024 é para juros e amortização de dívidas, critica o deputado Mauro Benevides Filho. O parlamentar julgou a classificação que o país faz das despesas orçamentárias e exaltou o trabalho feito pelo relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado cearense Danilo Forte, em audiência realizada na última quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ele diz: aqui no Brasil só se examina a despesa primária, que não estão incluídas as despesas financeiras de banco. Aqui elas se dão como dada, como uma obrigação. Ninguém discute, é proibido saber os valores. Então, isso é uma discussão interditada no Brasil. Luiziane Lins prepara caminhos para alianças no segundo turno da eleição de 2024. O ex-governador Lúcio Alcântara foi surpreendido recentemente com a ligação telefônica da deputada federal Luiziane Lins, pedindo um espaço para ela visitá-lo em sua residência. Lúcio pediu tempo para acertar a visita com a sua mulher, Beatriz Alcântara, e logo marcou o dia para o casal receber Luiziane e recebeu e com certeza tratou de assuntos políticos. O PSDB de Fortaleza escolhe nova direção de olho nas eleições do ano que vem. A secretária da Regional 1, Camila Castro, foi escolhida como presidente municipal da sigla do partido pelos próximos anos. Ela, juntamente com outros quadros da agremiação, são cotados para conquistar uma das 43 vagas da Câmara Municipal de Fortaleza em 2024. Atualmente, o PSDB possui 3 vereadores na Casa Legislativa. São eles Jorge Pinheiro, cônsul do Povo, e a vereadora Cláudia Gomes. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, em principal manchete está que Lula abre espaço para grupo de Lehman influenciar decisões de 6,6 bilhões de reais na educação. Criticado pelo presidente, o empresário tem secretaria do MEC, dirigida do FUSH e ONG, ligada a ele dentro do governo. A fundação afirma haver legitimidade e Mega Edu nega conflito de interesses. Com os destaques do Globo, temos que estados e prefeituras contrariam o Tribunal de Contas da União e ocultam gastos de 5 bilhões de reais, mais de 5 bilhões em emendas PIX. Os gestores públicos prestaram contas de apenas 6% de recursos transferidos do ano de 2020 a 2022. Sobre o controle no Congresso Nacional, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco cacifam aliados para sucedê-los nas presidências da Câmara e do Senado Federal. Os chefes das casas delegam a Elmar Nascimento e Davi Alcolumbre funções de destaque. E sobre deputadas em silêncio, o PEC da anistia vai à votação na Câmara dos Deputados com apoio de parlamentares mulheres da esquerda à direita. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que decisão do Supremo abre brecha para cobrança sindical retroativa e enxurrada de ações. E o governo Lula blinda militares e deixa a defesa e o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, fora de política de diversidade. Pastas não foram incluídas em plano, que também trata de participação. Bom, nós chamamos a atenção para essa história da segurança pública,
Na sexta-feira, nós tivemos a oportunidade de ler aqui um ato do secretário de Recursos Hídricos do Ceará, advertindo para o problema da iminente falta de água para uma boa parte da população cearense do interior. O fato de os nossos reservatórios aqui na região metropolitana de Fortaleza guardarem uma boa margem de água que nos garantirá o abastecimento tranquilo nos próximos meses, até mesmo que Deus o livre e atrase a quadra invernosa. Isso não significa dizer que os cearenses que moram aqui na região metropolitana de Fortaleza não fiquem atentos para o sofrimento que ameaça uma boa parte da população interiorana do estado do Ceará. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Acabou o sonho da mini-reforma eleitoral. Não há mais tempo para mudanças na legislação eleitoral que possa valer no pleito do próximo ano. Isto porque, se alguma lei para virgir no pleito de 2024, teria que estar aprovada, sancionada e publicada até o próximo dia 6 de outubro, um ano antes do dia da votação. Esta matéria está no Senado da República e nós advertimos já há algum tempo de que ela poderia não ser aprovada dentro do prazo até 6 de outubro. E renovamos esta observação após as afirmações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do relator da matéria no Senado, o senador Marcelo, o nosso piauiense aqui, Marcelo Castro. Não há mais tempo, mas resta os congressistas, deputados e senadores votarem a PEC da anistia. A PEC da anistia, como o nome está dizendo, beneficia partidos e políticos que tiveram mandatos cassados nas duas últimas eleições, a municipal e a estadual. O caso do Ceará, por exemplo, na eleição estadual, 4 deputados tiveram seus mandatos cassados porque o partido deles desobedeceu à lei de cotas. Mas a PEC anistia os partidos devedores da Justiça Eleitoral de milhões de reais que devem ou deveriam ser devolvidos aos cofres da União, recursos do fundo partidário. A PEC da anistia isenta os partidos de devolverem esse dinheiro, assim como isenta os partidos de punição pelo não cumprimento da lei de cotas e institui uma nova ordem para a lei de cotas. Se a PEC for aprovada como está, os partidos não precisarão mais ter a obrigação de apresentar 30% das candidaturas femininas. Bom, a decisão dos senadores
com relação a não votar a mini-reforma, de certa forma compreensível, pode ser incluída naquele clima hoje existente de deputados não receberem bem projetos de senadores aprovados no Senado e vice-versa. O deputado cearense Danilo Forte, provocado sobre essa situação de divergências entre senadores e deputados nas votações das matérias de origem das respectivas casas, respondeu assim. A disputa Câmara-Senado não é de hoje, né? São dois poderes que estão dentro do Congresso Nacional, que no somatório fazem o poder do Parlamento Federal. Eu já vivi outros momentos, eu me lembro muito bem no governo Temer, teve um momento que tinha uma disputa ali, Câmara-Senado, era Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e era Renan Calheiros, presidente do Senado, e o Michel chamou os dois, como presidente da República, que estava do exercício, e disse, nós temos que fazer um acordo aqui, nós temos que conversar. Não pode ter essa competição entre duas casas legislativas. Uma é casa revisora da outra e tem que andar conjunto, porque o Congresso Nacional é um poder. Então, eu acho que cabe uma harmonização, né? É lógico que tem evoluções que precisam ser discutidas. Por exemplo, o rito das medidas provisórias foram aperfeiçoadas durante a pandemia, então você tem mais celeridade quando você vota um projeto de lei em regime de urgência do que uma medida provisória. Então, você precisa... E o poder do Senado fica muito maior no processo que está normatizado hoje. Precisa do entendimento para fazer uma reforma do processo legislativo em si, né? E tem matérias que muitas vezes, por vaidades, né, um segura e outro incentiva, estimula, né? Nós, na Câmara, temos tido mais agilidade na pauta da votação. Tanto é que a reforma tributária, que é um tabu, né, a questão da cabotagem, a questão das energias renováveis, que eu liderei muito processo com relação a isso, né, nós votamos e avançamos muito, inclusive. No ano passado, nós provocamos aqui, no nosso programa, uma reação do Estado do Ceará, do governo do Estado do Ceará, da sociedade cearense, sobre a ação civil originária que tramita no Supremo Tribunal Federal tem mais de uma década de iniciativa do governo do Estado do Piauí contra o governo do Estado do Ceará. O Estado do Piauí dizendo que o Estado do Ceará tomou terras do Piauí e, por conseguinte, quer reaver essas terras. Isso implica em redução territorial de ao menos 13 municípios cearenses na região da Ibiapaba, que fazem exatamente, que são vizinhos do estado do Piauí. Pois bem, fizemos essa provocação, o estado do Ceará estava inerte, a governadora de então, Isolda Sela, aceitou a provocação, chamou a Procuradoria-Geral do Estado, mandou agir e o governo do Estado entrou na ação. Bom, agora, amanhã, 26 de setembro, o Exército Brasileiro estará concluindo a perícia para saber se essas terras reclamadas pelo Piauí são realmente do Piauí ou são de fato do Ceará. Atenção, termina amanhã, 26, a perícia que está sendo feita pelo Exército. Nesse ínterim do ano passado até aqui, várias manifestações da própria Procuradoria-Geral do Estado e agora, o último, neste mês de setembro, na última semana, alguns municípios da Ibiapaba foram ao Supremo Tribunal Federal
pedir para participarem da ação como amicus curiae. Nós estamos atentos e o Estado do Ceará precisa ficar mais atento ainda, porque podemos perder terras. Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Bom, a Assembleia Legislativa Cearense está fazendo uma sessão solene agora pela manhã para comemorar mais um ano do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que já completou 32 anos. O Ciro Gomes publicou ontem mais uma das suas newsletters e nas rapidinhas ele fala algumas coisas aí interessantes. Letícia. Bom, de acordo com a primeira rapidinha de Ciro Gomes, divulgada ontem, ele fala: e este partido novo, hein? Está me saindo muito pior que a encomenda de um partido para chamar de seu, de Amoedo, o ultraliberal bem educado, está virando o esgoto de tudo o que há de pior na política brasileira. Do caçado Dallagnol ao juiz que se prostituiu, Sérgio Moro, até este péssimo governante e anti-brasileiro mineiro, Romeu Zema. Que vergonha. O segundo ponto da rapidinha é: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a incompreensível recuperação judicial da fraudadora 123 Milhas. Falta decretar a prisão dos responsáveis. Já a terceira, ele fala: quem mandou matar a mãe Bernadette? Alô, alô, PT. Só vale a solidariedade se o crime não for em reduto petista? A solidariedade à Marielle é mais que merecida, mas não deveria ser a única. Já a quarta fala sobre a situação dos Yanomami, que está praticamente na mesma de quando acusamos Bolsonaro de genocídio. A desgraça de nossa imprensa é não aprofundar e acompanhar os assuntos. Lula sabe disso. Produz os factoides na certeza de que ninguém vai acompanhar os problemas depois do espetáculo. Logo após, ele fala que o governo Lula aumentou para valores recordes a verba pública para propaganda. Está pedindo ao Congresso autorização para torrar 647 milhões de reais ante a já recordista verba de 2023, que está gastando 359 milhões de reais. Este tipo de esbanjamento, assim como as despesas recordes no famigerado cartão corporativo, demonstram que a crítica desta gente a estes escândalos só vale para os adversários. Em tempo, nenhuma democracia desenvolvida permite gasto público com propaganda. E a última é: antes tardíssimo do que nunca, o corpo técnico do Tribunal de Contas da União produziu relatório mostrando que a Codevasf virou mesmo um ATM machine, um caixa eletrônico de roubalheira geral, como temos denunciado aqui. Bom, com essas informações, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!